Abençoe-nos, Jesus, o anelo de estar e permanecer com Ele, tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. O tema é dos que repercute mais forte em nossas almas, em razão da maioria de nós ser hoje resultado dos encontros e dos desencontros. Se a vida é arte do encontro, para Vinícius de Moraes, nós preferimos compreendê-la como o encontro sendo a arte da vida. E uma simples inversão de palavras não compromete o sentido, ao contrário, coloca-nos como protagonistas. A arte do encontro não é fortuita, não é casual. Os conflitos matrimoniais envolvem a maioria de nós, se não a totalidade, de maneira reflexa. É o que dizem as estatísticas. E a indissolubilidade do casamento se encontra exatamente nessa faixa de tensão, cuja resistência religiosa e cultural levou-nos a uma distensão tal que hoje, por um paradoxo, é muito mais fácil desfazer um casamento com 30, 40 anos, como tem ocorrido muito frequentemente, do que desfazer um contrato trabalhista ou de compra e venda, ou qualquer um outro contrato, para os que entendem o casamento como contrato, de alguns poucos anos, a nos dizer que alguma coisa está fora do lugar. Porque não é possível que se rompa um vínculo de 30, 40 anos de maneira mais simples do que um contrato de trabalho ou uma relação de interesses privada. Muitas razões há para esse desencontro de almas que geram consequências para as muitas almas. A rigor, a maioria de nós não está nem atento a isso quando resolve engendrar um desencontro. Porque para nos unirmos, nos casarmos, termos uma vida em comum, é preciso a adesão de duas vontades. Para terminar com esse vínculo, basta a vontade de uma. E esta uma quase nunca está consciente de que pode engendrar reflexos que são para sempre, para toda a vida. Pode gerar traumas, distúrbios, problemas de variadas ordens para si e para muitas outras pessoas, especialmente para os produtos, os resultados dos encontros que são os filhos. Portanto, vamos manter o rigor conceitual e dizer que casamento é o encontro de duas pessoas que se unem para a reprodução de outros seres. Isto é casamento. E matrimônio é algo mais duradouro. O casamento é um ato solene da lei civil, aliás, dos mais solenes. Não há nada tão solene como o casamento. Se qualquer requisito seu não for atendido da forma como a lei estabelece, essa união não se configura. Basta que o juiz de paz tenha um mal súbito na hora de consumar o ato e não os declare unidos. Ou que por uma hesitação emocional, um dos cônjuges não consiga expressar o sim de maneira que todos ouçam. Então, essa liturgia, esse ritual tão solene, o mais solene da lei civil,
está a nos dizer que esse instituto deve ser preservado e muito bem refletido antes de o assumirmos, antes de o aceitarmos, antes de estabelecermos os vínculos que serão para sempre. E esse é um dos grandes problemas dos conflitos matrimoniais hoje. Na minha época, só existiam namorados, noivos e esposos ou casados. Hoje nós temos ficantes, namoridos e outras variações que complicam os encontros e desencontros entre duas pessoas. Não vai muito longe o tempo em que um jovem, indagando-nos sobre a aflição que era possuído, pela velocidade como se entretinham e desfaziam os laços, dizia ele: nós homens estamos com um problema diante desse ritmo, dessa velocidade. Eu estou muito jovem, mas já estou preocupado com a disfunção erétil. Porque o ficante é capaz de conhecer a intimidade do outro sem lhe conhecer o nome. E se encontros geram consequências, o encontro sexual é o que gera maiores. Pode gerar o surgimento de um ser que nunca mais se desvinculará de nós. Aliás, não é por outra razão que Lacan disse que a psicanálise é uma prática delirante, mas é o que se tem de melhor atualmente para que se tenha paciência com essa situação incômoda de ser homem, do gênero masculino. É, em todo caso, o que Freud encontrou de melhor. Palavras de Lacan. Seu seguidor, Charles Melman, um dos mais prestigiados nessa área, numa entrevista com a Veja, na revista Veja, 2010, janeiro de 2010, respondeu assim: por que atualmente os casamentos não duram? A vida a dois ficou inviável com o novo arranjo social que igualou os papéis do homem e da mulher? Respondeu Charles Melman: pelos padrões vigentes na sociedade atual, nos é recomendado ao longo da vida renovar os objetos dos quais nos servimos. Por isso trocamos de carro, de tapete, de mobília, de roupas, de etc, etc, etc. As relações afetivas, segundo o psicanalista, acabaram seguindo por este mesmo princípio, dos objetos descartáveis. Elas não resistem a esse apetite de rejuvenescimento e renovação da sociedade contemporânea. Para Charles Melman, não há preocupação entre antropólogos, sociólogos, políticos em compreender o fenômeno, de tal maneira que ninguém hoje é capaz de antecipar os efeitos desse une-se, desune, encontra, desencontra, casa, descasa, para as próximas décadas. Foi perguntado pelos redatores: Freud explicaria as famílias atuais? Aí ele disse: certamente não explicaria. Assistimos hoje a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, Charles Melman respondendo, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo. Opinião dele. E as consequências são imprevisíveis. Fico surpreso como os sociólogos e antropólogos, políticos, economistas não se interessam por este fenômeno. Nesse processo, podemos constatar que o papel da autoridade do pai foi definitivamente demolido. Talvez por isso o princípio da autoridade esteja tão em xeque na nossa sociedade. Acrescento eu. Antes, o menino tinha a figura do pai, um rival e um modelo. Um rival que despertava nele o gosto pela competição. E um modelo
na busca do prazer sexual. Já a menina, tratava-se de um homem em que ela procurava se completar. Hoje, com o declínio da figura paterna, nossos jovens podem estar menos propensos a batalhar pelo sucesso, a estabelecerem ideais de vida e até descobrir o gosto pelo sexo. Nesse caso, a droga tem proporcionado prazeres mais rápidos e mais fáceis. Freud dizia que a força da religião reside, segundo ele próprio, Melman, no fato de que ela responde às perguntas que ninguém mais pode ou quer responder. O Freud que marcou o século XX, ou o século passado, sobrevive ao nosso século? Perguntou a revista ao mesmo psicanalista. Segundo ele, disse: eu não tenho certeza, o mundo caminha na direção oposta à psicanálise, daí o seu descrédito frequente, né? Os remédios e, mais recentemente, os avanços da neurociência permitem ações mais diretas sobre os processos cerebrais, deixando em segundo plano a subjetividade. Então, a vida psíquica, e eu sou pessimista nesse aspecto, corre o risco de cada vez menos, ser determinante no destino de cada um. Freud chegou a escrever um dia que a ciência estaria em condições de quantificar, de isolar substâncias responsáveis por eventos psíquicos. Mas os que estudam o cérebro hoje não estão interessados no tema. Há os que já afirmam que nós podemos perfeitamente substituir as memórias traumatizantes, apagar o que foi trauma e restabelecermos um novo perfil para os nossos anelos, os nossos desejos, os nossos afãs. O que os neurocientistas estão encontrando dificuldade é que quando eles limitam ou interferem num trauma, num distúrbio, num transtorno, em razão de uma crise emocional passada, eles afetam também a qualidade do prazer. Não é possível eliminar a dor sem afetar o prazer. Isto é, de 22 de junho próximo passado, em relação à memória. As descobertas que se tem no campo da neurociência estão tão fantásticas que hoje nós podemos resolver quase tudo com a química ou com os peptídeos, com os neuropeptídeos, com os hormônios, enzimas, etc. Se descura, entretanto, do que é essencial. Nós não somos máquinas fisiológicas. Nós não somos resultados genéticos. Nós não respondemos aos nossos sonhos, anseios, por uma simples reprodução cromossômica. Não é possível alterar a estrutura do nosso ser alterando os conteúdos da persona. Muito além da persona, há algo que dirige todo esse contexto e quase nunca é afetado pelos fármacos, pelos peptídeos, pelos neuropeptídeos, embora eles determinem muitas reações em nossa vida. E agora, que faço eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo, vou tentando me encontrar. Como é que alguém pretende encontrar-se no outro? Não é possível. Mas os encontros e desencontros ao longo da vida, inclusive dos nossos pais, foram gerando em nós condicionamentos que nos levam à convicção de que isso é possível. Não só que é possível, como não há outro caminho. Só vou me sentir amada ou amado se estiver conformado ao modelo que recebi daqueles pais
que por conflitos matrimoniais geraram em mim expectativas que não se realizam. Stanley Rosner, no livro O Ciclo da Autossabotagem, descreve dezenas de eventos de pessoas que inconscientemente geram o próprio desaire. Fred casou-se 5 vezes. Nas 5 encontrou o que não queria, a figura da própria mãe, que lhe repetia insistentemente: não vou amá-lo se você não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer deste modo. Então a sua conformação, para não sentir-se rejeitado, era receber afeto naquela via. Segundo Stanley Ross, inconscientemente, acabou por reproduzir na sua alma um condicionamento psíquico, emocional, que o fazia sempre procurar a pessoa errada. Por isso há um grande contingente de pessoas que não quer mais achar a pessoa certa. Seu grande anelo é continuar procurando. Aqui achar o quê? Achar deve ser muito monótono. O ideal da felicidade é procurar o tempo todo. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico sonhando, acordado, pensando no antes, no agora e no depois. Por que você me deixa tão solto? Eu quero estar preso, eu quero estar encarcerado, eu quero estar condicionado. E apesar dos anelos, dos desejos, dos anseios, não nos planificamos. Enquanto não cuidarmos de nos amar minimamente, vamos comprometer a nossa autoestima. Enquanto não nos respeitarmos como seres independentes, não vamos encontrar a nossa estabilidade. A gente quer segurança, estabilidade, mas não quer casar para sempre. Há alguma coisa que tenha estabilidade e segurança sem ser para sempre? O pior é quando fazemos essas escolhas, né? E aí reside, talvez, o maior dos nossos problemas. A doutrina espírita diz, assegura, né? Embora chancele o divórcio. Deixa eu encontrar aqui. Uniões antipáticas, 939 e 940. Nós não somos obrigados a viver condenados a pessoas que só nos fazem sofrer. E o espírita, nesse momento, vive um grande dilema, né? A gente entra aqui na casa espírita e dizem assim: no mundo não há casas. Então, se você encontrou uma pessoa, era porque o seu destino estava marcado para encontrá-la. Portanto, se você a encontrou e agora não está dando certo, o problema é seu. Isto é uma união expiatória. Você está condenado a ficar com ela o resto da vida, ou com ele o resto da vida. E só essa frase já soa como pena eterna. Deus não nos constrange a permanecermos juntos dos quais antipatizamos, diz o Livro dos Espíritos. Quase sempre somos os autores por buscarmos a satisfação do orgulho, da ambição, da cupidez, e é melhor a gente parar por aqui. Mas eu me senti atraído por essa pessoa por uma força incoercível.
Então eu tenho certeza que essa energia existe entre nós dois e que é ela a pessoa que eu procuro. O problema é que todos nós, sem nenhuma exceção à regra, namoramos com uma pessoa e casamos com outra. Em primeiro lugar, porque quando fazemos as escolhas, a gente imagina uma coisa de nós mesmos e imagina outra coisa dela. Isso é muito constrangedor hoje aqui. Só não é mais constrangedor porque nós nos candidatamos ao Guinness. Já há quem ocupe o Guinness. Eu já vou ler em voz alta que é para ela ouvir direitinho. Chamam-se Percy e Florence, são ingleses, moram em Londres. Eles têm 80 anos de convivência conjugal. Aí perguntaram a eles como é que isso funciona. Eles dizem, é muito fácil. Primeira regra, como vai haver discussão sempre, nunca estique uma discussão. Aí perguntaram eles, como é que é não esticar uma discussão? Quando você sentir que o que você pensa, o que ela responde, não está encontrando o mesmo lugar, o silêncio é a melhor saída. Porque naquele momento nós estamos tomados de emoção. Não vai dar para resolver. E dizem os psicanalistas hoje, não repita a mesma briga, isso é irracional. Mas ele faz sempre a mesma coisa errada, como é que eu não repito a mesma briga? Não tem outra saída com ele, não vai ter não. E esse é outro erro muito grave das nossas emoções. Como estamos enlevados em sonhos, imaginando que a união é aquele júbilo permanente, acalentamos a ideia de que nós vamos mudar o outro. Ah não, eu dou um jeitinho. Eu tenho paciência para isso. Não, com 2, 3 anos já mudei ele completamente. Aos 52 ela já concluiu que não vai mudar até o final da vida. O erro crasso nesse sentido é que nós não podemos nos unir a alguém com a pretensão de mudar o outro. A única coisa que podemos ter certeza de fazer é mudarmos a nós mesmos. Mas essa tarefa implica em renúncia, abnegação. E quem está disposto a fazer isso? Mas Edmar, não te aguento mais, não dá para mudar um pouquinho nessa direção? Já mudou a conversa. Porque quando ela diz, você é o causador disso, transferiu o problema para mim. Quando ela diz, Edmar, não estou dando conta de suportar essa sua diferença, ela transferiu o problema para ela. E aí, soa como um apelo surdo, subjacente a dizer, ajude-me, eu quero continuar com você. Mas se você apontar para o outro o tempo todo, não vai ter saída. Não tem solução. Porque ninguém reforma o outro. Emmanuel diz que o nosso coração é uma casa cuja porta fechadura só abre por dentro. Como é que você vai acessar a alma do outro se ele não permite? Então, em qualquer conflito que surja, qualquer discussão, não a estique. Chuchu, não estou dando conta desse negócio. Não dá para a gente mudar o rumo da prosa? Não dá para a gente falar sobre isso depois? Depois como? Se os efeitos são agora, mas depois, assim, 2 minutos, depois de um cafezinho. E não imputar ao outro a transformação que você espera para si. Nunca repita uma briga, diz o casal. Percy e Florence. Beije-se com frequência. Olhe-se nos olhos e beije-se. A primeira relação que existe entre 2 pessoas são os olhos. E há muitos de nós invisíveis em casa, né? 1, 2, 3 dias, uma semana e começa a incomodar. Ninguém está me vendo mais aqui? Me tornei invisível. Será que eu desencarnei? Dê sempre as mãos quando for ou permanecer na cama.
É o conselho do Percy e da Florence. Quando for dormir, dê as mãos. Cultive o prazer de estar na companhia do outro. Não observe nele o que te incomoda, porque aí você torna essa relação impossível. Observe nele apenas aquilo que pode agradá-lo e desenvolva essas coisas nele. Estimule a ocorrência disso nele. Incentive-o a ser dessa ou daquela maneira, pensando em você e não nele. Mas não tem outra saída. Porque se o outro não responder de maneira adequada, não tem jeito. Por fim, queira sempre o bem-estar e a felicidade do outro. Essa parece ser a regra mais difícil em alguns casos, né? Porque há momentos que o que a gente quer, não é o meu caso naturalmente, é apertar o pescoço do outro. Como diria José Montelo, vou manter minhas mãos estranguladoras nos bolsos, antes que ela encontre outro destino no seu pescoço, né? Já falou em estrangulamento, e mão certamente pensava num homicídio. Os neurocientistas, de qualquer maneira, nos trouxeram uma grande contribuição. Nós somos seres que se movem por afeto. Afeto, o tempo todo. O nosso alimento psíquico e espiritual é afeto. E uma pergunta simples paira no ar nesse sentido. É possível ter afeto sem ter relação pessoal? É possível obter afeto dos animais. Sim, mas essa transferência pode ser perigosa, como adverte o próprio Evangelho. Não há possibilidade de ter e receber amor, que é uma necessidade intrínseca, inerente, imanente de todos os espíritos, sem afeto. E quando falamos em afetividade, incluímos nesse grande campo a sexualidade. E em torno disso tudo, os vórtices de comando, que se chamam emoções e sentimentos. Por isso, na maioria dos casos que envolve esse problema, nós reagimos de maneira emocional, ou quase totalmente emocional, apagando a razão. Mas que ninguém se sinta culpado por isso. Os neurocientistas já descobriram a razão. Todo estímulo que vem de fora para dentro, para o nosso cérebro, vai direto, depois dos 5 sentidos, ao hipotálamo, que se comunica com 2 órgãozinhos que temos aqui nas laterais, chamados amígdalas. As amígdalas, sem nenhum controle voluntário, acionam o sistema límbico, as emoções, e podemos reagir sem usar o córtex cerebral, sem usar a razão. A 450 quilômetros por hora, essa sinapse, a comunicação entre um axônio e um dendrito, feito de forma eletromagnética, vai direto para o sistema límbico, emocional. Uma fração de segundo depois, porque 450 quilômetros por hora dentro da nossa cabeça é algo fantástico, né? O hipotálamo, como ele não quer perder o sistema, ele diz, eu vou dar um jeito nisso aqui, manda outra sinapse para o córtex. Mas ela é, naturalmente, posterior à comunicação emocional. Então, o primeiro impacto é emocional. Só depois é que entra em cena a estrutura racional. A maioria de nós responde de forma não mentada, Ortega y Gasset, não racional, aos conflitos emocionais. A maior parte, ou a totalidade, em muitos casos, é puramente emocional. E quando é emocional, a gente conhece o resultado.
A história do ser humano já apontou como foi construída essa estrutura. 350 milhões de anos para a formação do chamado cérebro reptiliano. É o mais primitivo. 350 milhões de anos. A estrutura mais nobre seguinte, chamada mamífero ou límbico, levou 10 milhões de anos dos 350 milhões. Ou seja, agimos de maneira instintiva e emocional há 10 milhões de anos. A área nobre do cérebro, chamado neomamífero, segundo essa pesquisa, só tem 50 mil anos. A diferença é absurdamente grande. Portanto, nós sempre agimos de maneira predominantemente emocional. E agindo de maneira predominante emocional, além de nos precipitarmos, quase sempre fazemos juízos de valor imprecisos e geramos conflitos. Porque vamos convir numa coisa: se nós temos expectativas, se o nosso supremo anelo é ser feliz, encontrar estabilidade, segurança, satisfação dos próprios sonhos, quando temos uma parceira ou um parceiro, nós já temos que negociar esta satisfação. E negocium, segundo o latim, negação do ócium, atividade, só é negócio quando interessa duas partes, senão não é negócio. Quando esquecemos de que há uma outra parte a ser satisfeita, nós estamos engendrando condições para não haver solução para o conflito. E este é um dos maiores fatores de sofrimento humano. Esperar do outro ou da outra o que ela não pode, por incapacidade, ou não quer, como vontade, nos dar. Não há nenhuma fórmula que mude isso. Esperar dos outros ou das outras aquilo que eles ou elas não podem ou não querem nos dar. Nesse caso, só há uma fórmula eficaz: o tempo. E o tempo, abençoado explicador de todas as coisas, é o que Emmanuel nos recomenda viver segundo os requisitos de felicidade. Questão 922 do Livro dos Espíritos. A regra é simplérrima. Todos podem cumpri-la, executá-la. Com relação à vida material, a posse do necessário. Senti que causei alguma perplexidade. Que a maioria de nós acumula o que é supérfluo, e a gente só se dá conta de que tem muita coisa que não usa quando faz mudança, né? O que fica para trás é sempre maior do que a gente leva. Emmanuel chama isso de tromboses materiais, porque as coisas que não nos servem e não usamos mais, geram bloqueios à nossa felicidade material. Portanto, o segredo da posse do necessário é um requisito de felicidade sob o ponto de vista material. E sob o ponto de vista moral, a consciência do dever retamente cumprido e a fé no futuro. Os dois requisitos para que o tempo se torne nosso aliado. Porque quem confia no futuro e a cada dia cumpre rigorosamente o seu dever, não precisa temer nada nem ninguém, porque já encontrou o espaço possível de felicidade. Mas no mais das vezes, a gente briga emocionalmente,
diz tanta coisa que não quer dizer, fica pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. Um belo dia, a gente entende que ficou sozinho, tem a vontade de chorar baixinho, para que ninguém ouça. Tem o desejo triste de voltar. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E segundo os espíritos, basta a gente pensar errado em um determinado momento para estragar o resto do dia ou a vida. Porque segundo os especialistas, a gente só encontra a mulher ou o homem ideal depois que casa. E na maioria dos casos nós estamos redondamente enganados, porque não é a pessoa ideal. Que digam aqueles que já tentaram 2, 3 ou 4 vezes, entraram no ciclo da autossabotagem, segundo Stanley Rosner. Alguns até já disseram assim: não, mas não tem mais problema, eu não estou procurando a pessoa ideal, eu estou dedicado só a ficar procurando. Stefan Kunitz, um cronista dos melhores no Brasil, né? Recomenda assim: olha, se o divórcio é inevitável, vamos nos casar muitas vezes com a mesma mulher, porque a mesma mulher não será. Este é outro equívoco nas relações conjugais. Por isso a gente namora com uma pessoa e casa com outra, e vai morrer com uma terceira, que não é nenhuma das duas anteriores. Todo mundo muda o tempo todo, muda em relação à própria atitude, ao comportamento, à maneira de ser, à maneira de querer, à maneira de pensar, de sonhar, de viver. Como tentar congelar no momento passado, num ato solene ou em qualquer outro, os nossos sonhos de amor eterno? Não, isso é antinatural. Por isso Rodolfo Caligares, em Leis Morais, diz que a melhor maneira da gente conservar um casamento é casar todo dia. Porque o casamento não é um ato, não é uma solenidade, não é um contrato, não é um negócio, é um processo que pode levar a vida inteira. E muita gente diz: puxa, com certa malícia, mas como é que você pode estar casado há 39 anos com a mesma mulher, Dimar? Já conhecendo há 52. Os amigos que me diziam isso, hoje ligam para mim, são pais, avós, né? Não estão conseguindo correr atrás dos filhos. Edmar, não diz para ninguém, não, nunca diga isso para fulana, mas você é que está certo. Porque eu estou na terceira tentativa e só estou arrumando problema para a minha vida. Aliás, ao longo da nossa juventude, esse tem sido um traço comum, né? E em algumas situações a gente fica até com a reputação abalada, né? Porque buscando a segurança de cada qual, naturalmente os amigos e as amigas querem saber o segredo, né? E aí não raro a nossa reputação fica afetada. Diz: isso aí,
Vale nada, você não sabe que eu sofro com ele ou com ela. E quando eu chego numa reunião social, que estão os amigos de infância que me olham de lado, você está tudo bem, Edmaldo? Você está tudo bem comigo. Você foi ao médico? Eu falei, por quê? Não, mas está tudo bem com você mesmo? Tá. Por quê? Você está vendo alguma coisa diferente? Não, me assaltou um negócio aqui no coração. Você é meu amigo desde a infância, há mais de 30 anos eu te conheço. Você tem certeza que está tudo bem com você? Bom, eu acho que tenho, eu tinha certeza, agora eu não tenho mais. Um amigo está dizendo que eu não... O que você está vendo? Ele já ouviu alguma coisa de outro que disse para ele que eu não estou nada bem. Estratégia de segurança é até válido. E às vezes a gente não sabe bem como fica em algumas situações em razão dessas estratégias de defesa. Porque se a gente for proclamar a qualidade do que tem, hoje em dia a gente vira alvo da cobiça alheia, sem dúvida nenhuma. Então é melhor dizer que não está muito bom, não, você não sabe como as coisas andam. Essa pessoa é assim só na aparência, expositor espírita, autorreforma, fora da caridade não há salvação, você precisa vê-lo na intimidade. Naturalmente, esses são problemas que já não temos mais, porque depois de décadas de convivência, a gente acaba se conhecendo melhor. E quando um certamente deseja ser amado, entende que deve amar. E o amor não se completa nem se exaure no conúbio, na conjunção carnal, embora seja um fator importante. Mas é preciso mais, porque a satisfação sexual fica na periferia. E até sob o ponto de vista fisiológico, é preciso compreender que temos diferenças profundas. Aliás, opostas. Um, para sentir prazer, tem que relaxar. O outro, para relaxar, tem que sentir prazer. Se a gente não combinar se encontrar no meio, não vai dar certo nunca. A maioria dos nossos equívocos parte certamente da incompreensão da nossa própria estrutura. Nós imaginamos que poder ser servidos, ser reconhecidos, ser amados, ser admirados, ser enaltecidos, sem dar nada em troca. A própria biologia aponta que o nosso corpo é um sistema aberto e dependente de trocas. O Livro dos Espíritos confirma que a nossa alma é um sistema complexo, aberto e absolutamente dependente de trocas. Uma lei de solidariedade envolve todos os seres e todas as coisas. Estão os seres destinados à glória do porvir pelas trocas simultâneas que compartilham desde as origens até o final. O que mais é amado, o que mais experimenta amor é o que mais serve, é o que mais compreende, não é o mais dependente. Aquele que está o tempo todo à espera do carinho, à espera do reconhecimento, à espera do amor para a sua plenificação, porque esta não plenificará. A doutrina espírita está a nos dizer que nós precisamos nos convencer, e é possível o convencimento pela razão de que somos espíritos imortais, que envergamos um corpo agora, que pode ter diferença de gênero, masculino ou feminino, mas o espírito não tem sexo. E enquanto a gente fica esse curto período aqui na Terra brigando
e se encontrando e se desencontrando em razão dessas diferenças de gênero, daqui a pouco nós vamos estar em outra dimensão, cujo foco do problema não existirá mais. Não seremos nem mais homens, nem mulheres. Seremos espíritos que não têm sexo, que independem do sexo, que não precisam dos órgãos de reprodução para compartilharem emoções, sentimentos e afetividade. Devemos estar conscientes de que estamos na Terra para servir e não sermos servidos. Em primeiro lugar, ainda que depois venhamos a sê-lo. Estamos na Terra para compreender antes de sermos compreendidos. Estamos na Terra para amar, sem o que não criaremos as pontes de retorno para o amor que nos chega. Não é possível ser amado sem amar. Há uma impossibilidade física, magnética, energética. O egoísta, ele se torna egóico, pode virar um buraco negro, fechando-se a todos os estímulos confortáveis, agradáveis ou prazerosos que venham do exterior para si. Se não abrir o próprio coração, não há como ser semeado. Não há como ser amado. E hoje, como nos encarceramos em mecanismos sofisticados de fuga, de simulação, de dissimulação, ou seja, parecemos o que não somos e expressamos aquilo que oculta o que não queremos revelar. É preciso, pelo menos no ambiente conjugal, no ambiente doméstico, entretecermos relações que sejam fortalecidas pela verdade, pela sinceridade. Sine cera, diriam os romanos, que é a origem da palavra sinceridade. Sem cera, sem a cera das máscaras que engendramos ao longo do namoro, do noivado. E é preciso namorar, é preciso noivar durante muito tempo, porque ficar é a melhor forma de nos enganarmos acerca do quem ficamos, com quem ficamos. Não é possível conhecer ninguém, não é possível descerrar as barreiras pessoais de alguém, não é possível criar laços sólidos de harmonia, segurança e convivência sem o prévio e necessário conhecimento. E os psicanalistas dizem que muitos de nós se frustram porque o conhecimento racional tem pouco ou nada a ver com o conhecimento emocional. Ou seja, muitos de nós, por mais que observe, por mais que avalie, por mais que ajuize, por mais que pense, vai errar em relação a outra pessoa. Mas que isso não se constitua num drama, na chamada dor psíquica expiatória, Stanley Ross, mas que seja uma dor psíquica restauradora da autoestima. Curiosamente, Stanley Ross repete o que Joana de Ângeles, em seus livros sobre psicologia, Plenitude, Homem Integral e Ser Consciente, revela como culpa lúcida e culpa tormentosa. É a mesma classificação do Stanley Ross com a dor psíquica reparadora e a dor psíquica expiatória. Todos, absolutamente todos erramos.
Por mais que nos esforcemos em acertar, vamos errar novamente. Pedro, Paulo são exemplos disso. Essa dualidade, esse dilema é a marca da nossa existência. Se vamos continuar a errar, por mais que tentemos acertar, se geramos lesões afetivas, patrimoniais mesmo, sentimentais, emocionais em alguém, não nos aprisionemos ao erro e nos escravizemos ao passado. Façamos o que Hermance Dufour, no livro Mereça Ser Feliz, recomenda. É o processo da alta revitalização da autoestima. Restaure o dano. Esforce-se praticar o bem. Mas a pessoa já morreu. Não dá mais tempo. Ele já foi embora. Ame aos que estão à sua volta. Recupere as fontes imaculadas, inacessíveis, que subjazem na esmeralda preciosa da tua alma, encoberta pelo quartzo sombrio. Despedace-o e ame cada vez mais, a um número cada vez maior de pessoas, de maneira a desobstruir as fontes de paz, harmonia, felicidade que todos anelamos. Porque se não amarmos de maneira cada vez mais intensa, mas cada vez mais repetida, cada vez mais difusa, não encontraremos o lenitivo para os que desejam ser amados. Fora da caridade, não há saída, não há salvação. Porque estamos voluntariamente nos fechando à relação de amor que tanto desejamos. E como Pedro e Paulo nos encontramos ainda entre o erro e o aceito, da ignorância à sabedoria, e porque ainda vamos permanecer por longo tempo neste período de tentativas em que vamos errar, gerar problemas para filhos, para pais, para irmãos, para pessoas a quem amamos, e por mais que amemos, frustramos. Vamos nos socorrer da fonte inexaurível que concede-nos 4 pedidos sempre que o solicitamos. E nessa atmosfera em que a sincronicidade, fenômeno estudado por Carl Jung e hoje comprovado por neurocientistas, essa sinergia, esta quietude, este enlevo que é gerado em torno dos nossos corações em ambientes como esse, dos que buscam sinceramente a luz, o amor e a paz, não é produto de uma consciência individual, nem de todas as consciências reunidas. É parte da intervenção de uma outra consciência pelo denominado princípio da causação descendente, que os físicos quânticos, com muita altivez, revelam em ser o caminho da comprovação da existência de Deus. Se estamos agora sincronizados, unidos à consciência suprema, se temos a potencializar esse amor, essa energia, as bênçãos de Jesus, digamos a Ele: Senhor, nós te suplicamos, Senhor, amplia-nos a capacidade de discernir, dá-nos luz, Senhor, para identificarmos em nós mesmos aquilo que pode e deve ser mudado, em benefício da nossa paz, da nossa harmonia, da nossa saúde física e mental, da nossa felicidade. Ajuda-nos a ver, não fora de nós, mas dentro de nós, as razões que nos levam ao ciclo da autossabotagem, do insucesso, da dor, da frustração. Da mesma forma, Senhor,
Dá-nos paciência, tolerância, resignação, que é o consentimento do coração, para compreendermos aquilo que não pode ou não deve ser mudado, ainda que seja uma dor lancinante, ainda que seja um aguilhão crônico e incômodo, mas que exerce um magistério abençoado, Senhor, de despertar-nos do mais recôndito das nossas almas na direção do acerto. Abençoa-nos o momento, de forma que tenhamos energia suficiente para enfrentarmos os obstáculos da nossa vida, transformando-os em desafios. E entre aquilo que pode e deve ser mudado, Senhor, e só depende de nós, e aquilo que não pode ou não deve ser mudado porque viria em detrimento de nós mesmos, dá-nos fundamentalmente coragem, Senhor. Coragem para prosseguir contigo nestes momentos dificílimos de transição. Que a tua paz, que nos une de maneira tão intensa, tal como agora, permaneça conosco, agora e para sempre. Que assim seja.